Olá, meu irmão, minha irmã, graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Irmãos, quão complicado, quão estranho esse título, né? Eu não posso, eu não mereço e eu não consigo? Totalmente o contrário, né, do que o mundo ensina hoje a nós. Todos nós somos ensinados que eu posso, eu mereço e eu consigo, né? Não existe a palavra não no meio. Para o mundo, tudo é possível. Os ensinamentos que temos hoje, né, no mundo em geral, seja na filosofia, seja nas religiões, seja principalmente nessa questão de poder pessoal, né, que diz que nós temos o poder dentro de nós, que nós somos o centro do universo. Isso tudo começou com o iluminismo e se propaga aí, né, entrou dentro das religiões, infelizmente, né, daqueles que que professam, né, ser cristão, né. Então, essa questão de que eu posso, eu mereço e eu consigo é algo que nós vamos analisar, irmãos. Vamos refletir à luz da palavra de Deus, certo? Porque para o cristão, para nós que somos cristãos, que somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós, na palavra, temos outra visão, né? A visão do Senhor é totalmente diferente da visão que esse mundo nos traz. Mas nós vamos ver isso, a origem de todo esse mal que engana as pessoas, que coloca uma venda diante dos olhos das pessoas, que não entende o que eu estou falando, que não entende a palavra de Deus, mas que entendem muito bem a linguagem desse mundo, né? Colocando o homem como centro do universo. Eu sei, meus irmãos, que se você não souber interpretar essa questão de eu não posso, eu não mereço e eu não consigo, dependendo do ponto de vista que você vai colocar essa questão na sua vida, isso pode ser altamente depressivo, tá? Porque você pode se sentir inferior, pode sentir que não consegue nada e tal. Porque se você colocar suas expectativas em você mesmo, se você colocar a sua expectativa em você mesmo, você realmente caminha para uma depressão. Agora, se você colocar as suas expectativas no Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que está sentado lá no trono da majestade, à destra do nosso grande Deus e Pai, esse que está olhando por nós agora, esse que tudo fez por nós e que por Ele nós podemos todas as coisas. Por Ele, somente por Ele, nada de nós. Aí nós temos uma visão diferente, irmãos, aí nós temos uma visão de eternidade, temos uma visão de algo real, né? Que é o poder de Deus dentro de nós, através do seu Santo Espírito, né? Então, se olharmos para esse ponto, para esse foco, Cristo nosso Senhor, nele nós podemos, nele nós merecemos, nele, porque nós mesmos não merecemos nada, mas Ele mereceu, Ele nos tornou merecedores. E aí nós conseguimos com Ele sim, que somente por Ele, por nós, não há nada que nós podemos fazer aí neste mundo pela qual consigamos ser salvos, somente através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela graça. Certo, irmãos? Vamos refletir sobre isso. Eu sei que é um assunto polêmico, mas é o que nós temos na palavra de Deus. Vamos refletir, irmão. Você pode também estar colocando aí seu ponto de vista nos comentários, se assim o desejar. Antes, vamos ouvir um louvor do nosso irmão Hudson Albuquerque para a reflexão da palavra de Deus, para nos prepararmos para a palavra de Deus. E já começaremos, então, a fazer um breve estudo, irmãos, dessa questão aí de eu posso, eu mereço, eu consigo, ou eu não posso, eu não mereço e eu não consigo. Ao lembrarmos do teu nome, Jesus Cristo, não podemos esquecer do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, pra morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro sem pecado
dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro sem pecado pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais podia nos dar novo alento. Ninguém mais podia numa cruz morrer. Para nos salvar deixaste tua glória, e tal glória vamos logo conhecer. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro sem pecado pôde dar-nos tanto amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, este que veio a esse mundo arruinado, a esse mundo dominado pelo príncipe das potestades do ar, que tudo tem controle, né, sobre a política, sobre a religião, sobre tudo que ocorre nesse mundo aqui, né? E nós aqui estamos como peregrinos, passando por essa terra, procurando, né, seguir o caminho do Senhor, mas sem Ele nada podemos, irmãos. Sem o Senhor junto de nós, dentro de nós nada conseguiremos, irmãos. Mas vamos ver como tudo isso começou, né? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, nós temos o seguinte, ó. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo, né? Todos os animais do campo, a serpente era a mais astuta do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, claro que Satanás, né, estava ali falando através da serpente, irmãos. E esta disse à mulher. É assim que Deus disse? Olha só, irmãos, que interessante, né? Será que o mundo não fala isso para nós, nos questiona? Será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo que você tem que seguir a Bíblia? Será que é esse o caminho que você tem que seguir? Foi o comentário da serpente para Eva. Não comereis de toda árvore do jardim? Já está começando a questionar a serpente a Eva, né? E disse a mulher a serpente, disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, do fruto, né? Todos os frutos de todas as árvores comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, não comereis e nem nele tocareis, para que não morrais, para que não morrais. Então, irmãos, indica para nós que Eva e Adão e Eva tinham a vida eterna, né, com o Senhor. Mas aquela árvore que foi colocada no meio, o Senhor orientou, né? Essa não comereis nem tocareis, para que não morrais, né? Eva dizendo isso para a serpente. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha só a primeira mentira que temos aqui na palavra de Deus, na história da humanidade, irmãos. Deus foi lá e mostrou aquele que criou, que andava com Adão, né? Todos os dias tinha um relacionamento com ele, que fez todas as coisas pensando na criação do Senhor. E aí vem o inimigo do Senhor e planta isso no coração da Eva, né? Certamente não morrereis. Ele começa questionando alguma coisa, né? Começa levantando algumas interrogações.
não morrereis, certamente não morrereis. E aí ele continua falando, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, né? Desse fruto comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sabendo o bem e o mal. Então a serpente está falando aqui para Eva, né? Colocando coisas ao contrário do que Deus orientou, instruiu eles, né? Certamente não morrereis, o que Deus não falou isso, né? E dizendo que eles serão como Deus, né? Conhecendo o bem e o mal. Essa árvore, irmãos, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E de fato, o diabo, como até hoje ele faz, ele coloca suas mentiras dentro de verdades do Senhor, dentro da verdade. Então ele não vem totalmente com mentira, com ilusão, com enganação. Ele vem junto com algumas verdades. Por isso é muito importante, irmãos, nós temos conhecimento da palavra do Senhor, temos comunhão com o Senhor, andarmos em espírito para que tenhamos o discernimento, porque ele vem e ele nos tenta, ele está a todo momento, né, rondando-nos como um leão, um gil, né, tentando nos agarrar, tentando nos pegar, tentando nos derrubar. E nesse caso, ele pega ali Eva, né, e conta essa história para ela. E aí, vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer, para se comer, e agradável aos olhos, ou seja, ela atingia, né, a concupiscência dos olhos da mulher começou a se ativar para isso aí, e ela viu que aquela árvore era boa, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Irmãos, aqui está o grande problema da humanidade até hoje, irmãos. Estamos aí com 6.000 anos de história, segundo a palavra de Deus, segundo a nossa Bíblia, né? A verdade que temos conosco aí há milhares de anos. Nós estamos aí há 6.000 anos, aí as pessoas reclamam, né? Por que tem tanta praga nesse mundo, tanta doença, tanta imundícia, né? Tanta corrupção, tanta maldade, Aqui, como eu moro no interior, tem tantas pragas nas plantações, é necessário aplicar uma série de defensivos, agrotóxicos, uma série de coisas que cada vez mais a coisa se complica, se desequilibra. Aí tem a questão dos insetos, das pragas, né? Carrapato, berne, pernilongo, borrachudo, tudo quanto é tipo, irmãos. Tudo. Aqui a gente mora no interior, está vendo aí tanta coisa, né? Maruim, a mutuca de tudo quanto é tipo, de tamanho, espécie, né? E prejudicando e sugando os animais, morcego sugando animais. Então os vizinhos aqui, eles falam, nossa, como que tanta coisa ruim tem, né? Não sabendo eles que tudo começou aqui, irmãos. Na época, antes do engano, antes da queda do homem, não havia isso tudo, irmãos. A pessoa vivia, tinha uma vida tranquila com o Senhor. Mas infelizmente o mal veio para isso. O mal não veio senão enganar, senão destruir, senão matar. E infelizmente o homem caiu, irmãos. Então nós temos essa questão. Hoje o homem tem o conhecimento do bem e do mal. Porém, ele não consegue fazer o bem. Tudo que ele faz é pensando em algum interesse próprio. Tudo que ele faz, seja coisas boas que ele possa vir a fazer, mas ele está pensando em alguma vantagem, irmãos. Essa é a tendência do coração natural do homem. Então, aí, diante de tudo isso, né, serei como deuses, como falou aqui a serpente a Eva, isso lá 6.000 anos atrás. Nós estamos aqui em pleno século XXI, com toda essa tecnologia desenvolvida, com o homem acreditando que desenvolveu demais o conhecimento, que sabe muito das coisas, que tem um poder grande de criação, de invenção, de tudo, né? E aí nós temos o poder sendo transmitido, né? O homem acreditando que ele consegue tudo, não sabendo ele que na verdade ele não consegue nada, irmãos. E aí nós chegamos no título dessa mensagem, eu não posso, né? Vamos aqui ao primeiro, eu não posso. O que eu não posso, irmãos? Eu não posso, por exemplo, chegar ao céu sozinho, irmãos. Não existe como, ninguém nesse mundo, em nenhuma época da história, pode dizer, um ser humano natural, que nasceu aqui, descendência de Adão, que ele pode dizer que ele consiga, que ele pode, ele não pode, irmãos. Então, às vezes nós falamos de poder, estávamos falando esses dias aqui em família, né?
sobre o poder que tem esse grande homem conhecido, né, hoje, na atualidade, que é o Elon Musk, poderoso, influencia nas nações, influencia na poderosa nação dos Estados Unidos, e aí vai, né? Então, eu comentei com ele, né, que poder tem esse homem? Ele falou, não, ele tem poder. Não, eu falei, não tem poder nenhum, cara. Ele não tem poder nenhum, ele não pode, com tudo que ele tem, ele pode ter esse mundo todo sobre seu controle. Ele não consegue entrar nos céus. O único lugar que ele vai conseguir chegar é no lago de fogo, esse que está destinado, segundo a palavra de Deus, a todos aqueles que estão na perdição. Todos que nascem naturalmente já nascem com um destino, o lago de fogo. Mas nós podemos mudar isso, mas não por nós não podemos sozinhos. Cristo Jesus é o nosso Salvador, somente através dele, que é o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é que nos conduz, ele é que nos dá a vida eterna. Então não existe como, irmão, os mais poderosos já passaram por esse mundo aqui. O Alexandre, o grande, né, guerreiro, conquistador, morreu rápido, morreu ligeiro, 30 e poucos anos morreu, né, de forma trágica, como aconteceu com Júlio César também, de forma trágica, tentando conquistar, um se invejando no outro, né? E hoje nós temos esse mundo aí, né, com grandes presidentes da República aí, né, Putin, do Estado da Rússia, aquele da Ucrânia, os Estados Unidos, a China, todos eles aí tentando se colocar como o maior poderio, né, nesse mundo, não sabendo ele que eles não podem nada, irmãos. Primeiro que eles têm esses poderes aqui, graças que o Senhor ainda permite que isso aconteça, né? Por eles mesmos, eles não conseguiriam nada. Então é isso, irmãos. Nós não podemos, eu não posso conseguir a salvação senão pelo Senhor. E eu mereço, irmãos. Você viu aqui o que aconteceu com Eva. Eva é a nossa origem do mal que existe sobre nós. Nós nascemos descendente de Eva, de Adão e Eva. Portanto, nós carregamos esse mal conosco. E isso só é quebrado, meus irmãos, com Cristo. Cristo é o único ser, né, em pessoa, que pode quebrar essa maldição que nós temos naturalmente quando nascemos. Então nós não merecemos salvação, irmãos. Nós merecemos sim a perdição, porque o nosso coração é ruim, nós estamos em pecados, mergulhados em pecados. Não há nada bom em nós. Essa carne só almeja coisas carnais. Nós precisamos andar em espírito, irmãos, para conseguir resistir às concupiscências da carne, às tentações desse mundo, às maldades, e resistir a esse diabo que enganou Eva, que continua enganando muitas e muitas pessoas, que nos tentam o tempo todo, mas graças ao Senhor que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e ele é como um grande fogo ao redor. Se nós deixarmos ele se manifestar, não há como o inimigo nos tentar, irmãos, ele tem que fugir de nós, porque o Espírito Santo de Deus nada suporta de mal. Que nós nos revistamos das armaduras do Senhor, que nós sejamos fortes, irmãos, mas fortes em espírito. Nós sejamos fortes em espírito, no Senhor, porque nós mesmos não conseguimos ser fortes, nós mesmos não merecemos a salvação. Então, graças ao Senhor que nós temos a salvação, mas não por mérito nosso, por Ele. E eu também não consigo chegar ao céu. Ninguém consegue, irmãos. Não existe ninguém nesse mundo, nem existiu ninguém que possa conseguir um lugarzinho, que seja lá no último lugar, na última colocação, né? Hoje todos aqueles querem pegar os primeiros lugares, os melhores lugares. Esse é o coração do ser humano, que se acha bom, né? Que acha que tudo pode, tudo merece, tudo consegue. Esse só quer coisa boa para ele, independente dos outros, os outros que se explodam, né? Esse é o coração do homem natural, irmãos. Então esse poderoso que tem, pode pegar todos os reis desse mundo, todos os presidentes, todos os governantes, todos os grandes líderes desse mundo, e pega todas as riquezas, e pega tudo que existe, e tenta por si só entrar no céu, jamais vai conseguir, irmãos. Porque uma vez que nós saímos desse plano, no qual estamos aqui falando, ouvindo e vendo, lá no outro plano é outra conversa, meu irmão. Como é que eu sei disso? Está tudo aqui na palavra de Deus. Temos que ler a palavra de Deus, temos que ler a Bíblia, temos que ter comunhão com o Senhor e entenderemos todas essas coisas, irmãos, com a graça, com a misericórdia do Senhor, porque nós mesmos, por nós queremos ir para o mundo, nós queremos aproveitar os prazeres que eles têm para nós aí, né? E continuando aqui, irmãos, vocês entenderam então a raiz de todos os males, né? Foi um engano de Satanás a Eva, que depois enganou também a Adão, né? Adão, na verdade, né, não foi enganado, né? Ele comeu com ciência que estava fazendo errado, né?
E piorou, né, a situação, né? Porque aí sim, nós estamos aí todos perdidos naturalmente por Ele, mas salvos graças ao Senhor. E aí o Senhor Jesus Cristo, já quando Ele veio a este mundo, 2000 anos atrás, em João capítulo 15, versículo 5. Todos os versículos que eu estou lendo aqui, irmãos, nesse vídeo, nessa mensagem, é da João Ferreira de Almeida corrigida, tá certo? Aqui diz assim, ó, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto, dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Irmãos, quem já podou uma uva alguma vez na vida, né? Qualquer fruta que é, todas as frutas, na verdade, as árvores, né? Na verdade não a fruta, as árvores frutíferas, elas, é bom que se pode elas para elas produzirem mais. Mas no caso da videira, irmãos, se não for podada a videira, ela não produz frutos, certo? E aquele galinho que você deixa no tronco principal, né, na videira, que é, aqui Jesus está dizendo que ele é essa videira, né, verdadeira videira, aquele raminho que você deixa ali, é aquele que vai dar fruto quando você corta ele, né, poda ele, aliás. Ele vai produzir bastante fruto porque ele está grudado ali à videira, a raiz maior, né, principal. Se você corta aquele galinho, aquela varinha, desprende da videira e ela cai no chão, ela não vai produzir mais nada, ela vai apodrecer, irmãos. É isso que o Senhor quer dizer aqui. É isso que nós somos alguém que depende do Senhor. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Sem mim, nada podereis fazer. Inclusive, pregar a palavra de Deus, irmãos. E realmente ter a conversão, ter o Espírito Santo agindo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos estar com o Senhor. Nós precisamos estar no Senhor. Nós somos essas varinhas que, se podadas no tempo certo, do jeito certo, podadas, nós produziremos muitos frutos. Mas isso se o nosso Senhor assim me permitir, né? E olha que nós temos aqui em Efésios 2,8, irmãos. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça nós somos salvos. Não é porque nós podemos, nós merecemos, nós conseguimos ser salvos. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Não é por meio do poder, não é por meio de nada que esse mundo tem. Aquilo que eu falei, irmãos, para um cunhado esse último final de semana aqui, que tivemos uma reunião em família. Tudo que nós temos de fundamental para a nossa existência é gratuito. Ninguém paga para o sol todos os dias aparecer, para a chuva cair do céu. Ninguém paga por tudo que Deus criou nesse mundo, que é essencial. O ar que nós respiramos, por exemplo. A própria água, irmãos, a gente retira a água do mato aqui e nós não pagamos por isso, porque é uma coisa que Deus fez. Você que está na cidade hoje, está nos lugares aí onde é necessário uma captação de água, um tratamento, uma distribuição, você paga por tudo isso. Mas naturalmente, aqui como a gente mora no interior, a água é gratuita, irmãos. E nós temos alimentos aqui, que uma vez plantada a semente, cuidado ali da terra e tal, que ela vai produzir todo ano gratuitamente para nós. Porque é assim que o Senhor fez. Tudo que é essencial é gratuito. E nós somos salvos pela fé. Não é por obras, nós não podemos fazer obras, comprar a nossa salvação. E isso, né, a salvação, isso não vem de nós, de vós. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Sem Deus, nada podemos fazer, irmãos. Então aqui que vem você entende agora por que eu coloquei esse título, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo? Não é depressivo, irmãos. É a realidade. Nós estamos falando aqui de conseguirmos um lugar no céu, na eternidade, junto do Senhor. Nós não podemos, não merecemos e não conseguimos por conta própria, somente mediante Cristo Jesus, nosso Salvador. Certo? E aí, continuando, para finalizar aqui, meus irmãos, continuando em Efésios ainda, mas agora voltando um pouquinho, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O Senhor nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aquela morte que foi ocasionada pelo erro, né, da queda de Adão e Eva lá no começo, nós hoje, quando Cristo veio a esse mundo, 2000 anos atrás, nós podemos ser vivificados, irmãos, e viver eternamente com o Senhor. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, este que enganou Eva, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, irmãos. Isso aqui é triste, irmãos. Isso aqui é triste, porque
No outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Todo aquele que não crê em Jesus, que não entregou sua vida a Jesus, está em desobediência à palavra de Deus, está em desobediência ao Senhor, e esses estão sobre o poder deste príncipe, meus irmãos. Infelizmente. Continuando aqui, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Que maravilha essa palavra, meu irmão. Que essa palavra possa entrar no seu coração, na sua mente, na sua vida, meu irmão. Porque o que essa palavra nos diz é que nós podemos sim ter o nosso lugar, nós podemos nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós podemos, pela fé em Cristo Jesus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga assim, eu tenho condições, eu posso. Não é por mérito, porque ninguém consegue, irmão. Somente um Senhor, um ser, uma pessoa precisou vir a esse mundo e somente Ele poderia salvar-nos. Ninguém mais poderia fazer isso, irmãos. Somente Deus. Por isso, quando a gente vê pessoas colocando outras e outras coisas de frente para ela, uma justificativa para chegar ao Pai, para conseguir uma bênção, para conseguir um milagre, uma salvação, seja o que for, né? Nós só temos um que veio a esse mundo e fez tudo por nós, irmãos. Todos os demais, nós somos aqui seres carnais, que dependemos da misericórdia, do amor do nosso Senhor, Jesus Cristo, de nosso Pai, de nosso Deus. Irmãos, é isso então. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós podemos tudo olhando para o Senhor, fixado nossos olhos no Senhor. Sim, nós podemos. Nós já estamos com nossos lugares garantidos no céu. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Só estamos aguardando, irmãos, o momento que o Senhor nos chamar. Ele pode chamar todos nós coletivamente quando Ele voltar aqui na segunda vez para levar a sua igreja para Ele. E isso está iminente de acontecer, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e volte logo nos tirar desse mundo. Mas estamos aqui, irmãos, e até o Senhor nos permitir, peregrinaremos aqui, e que o Senhor nos fortaleça, nos dê força para conseguir. Sem Ele, nada podemos. Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus dê força, que o Espírito Santo possa te tocar, possa habitar em você, e aí você vai ter a paz que excede todo entendimento, a paz que só tem aquele que já conhece a Jesus. Um grande abraço, meu irmão, e que se Deus assim nos permitir, estaremos aqui em breve, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e até lá.